Olá, queridos. Boa noite. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos em Tiago e hoje nós vamos entrar no capítulo 4. E eu gostaria de convidar você a prestar bem atenção naquilo que Tiago fala. Tiago, como eu tenho dito, ele escreve de maneira muito prática. Ele fala a respeito da nossa vida de maneira muito prática. Tiago não tem assim um conteúdo teológico tão profundo, mas a praticidade com que Tiago apresenta o Evangelho, ou seja, ele aplica a teologia do Evangelho ao nosso dia a dia, às questões da nossa vida, é de uma preciosidade muito grande. Então presta muita atenção naquilo que nós vamos ver hoje à noite estudando Tiago. A carta de Tiago tem alguns versículos muito interessantes. Um deles está no capítulo 4, que nós vamos estudar hoje. E esse versículo é o versículo 10. E eu quero começar com o versículo 10, porque esse versículo eu creio que não tem sido muito bem interpretado ao longo dos anos. Muitas vezes, por não analisarmos adequadamente aquilo que está escrito na Bíblia, seja num contexto próximo do versículo ou no contexto mais amplo da Bíblia, nós acabamos interpretando de maneira errada. O versículo 10 ele diz o seguinte: humilhem-se diante de Deus e Ele os exaltará. Os humilhados serão exaltados. São aquelas contradições que a Bíblia nos apresenta, ideias opostas, ideias contraditórias. Ora, num contexto natural, aquele que se humilha, ele não está sendo exaltado, ele está sendo humilhado. A atitude de quem quer ser exaltado, num contexto natural, seria completamente diferente da atitude de humilhação. Porém, Tiago traz essa verdade para nós, que aqueles que querem ser exaltados, primeiro precisam ser humilhados. Então, queridos, como é que a gente entende isso? Como é que a gente interpreta isso? Eu creio que muito tem sido entendido errado, interpretado errado esse texto, porque a ideia, o pensamento que surge, às vezes é o seguinte: eu vou me humilhar diante de Deus, ou seja, eu vou me colocar numa posição de inferioridade diante de Deus, sabendo que Deus é maior do que eu, que Ele deve ser exaltado, que Ele é Senhor de tudo. Então, ao reconhecer a autoridade de Deus, Deus vai me honrar. O exaltar, muitas vezes, está associado com a honra. Ou seja, nós queremos ser exaltados, honrados diante das pessoas. E aí pensamos, bom, se eu me humilhar diante de Deus, Deus vai me honrar de alguma maneira. Vai me dar um emprego melhor, vai me dar um salário melhor, vai me dar um cargo melhor, seja na empresa ou seja na igreja. Algumas pessoas olham para o ministério na igreja e creem que o ministério ele tem posições de honra. Mas na verdade, aquilo como Cristo mesmo já ensinou, aquele que quiser ser o maior deve servir a todos. Então, ministério na igreja, ser líder de um ministério, estar à frente de alguma coisa, é a posição de servo, é aquele que tem que servir a todos. Este é o líder. Então, queridos, nós muitas vezes entendemos errado o que Tiago está querendo dizer. E hoje eu quero olhar para a Bíblia, quero olhar para esse contexto do livro de Tiago, para que a gente possa entender o que é que Tiago está nos dizendo com os humilhados serão exaltados. Tiago 4, versículo 10. Para entender isso, a gente precisa ler, no mínimo, todo o capítulo. Precisamos entender o que Tiago está escrevendo aos irmãos a respeito desse contexto. Vamos analisar isso então. Vamos para o versículo 1 e nós vamos entendendo algumas coisas que surgem aqui para que a gente possa aprender e compreender como agir melhor. Quero ler com você então Tiago a partir do verso 1. Tiago 4 a partir do verso 1. Tiago 4, então, a partir do verso 1, ele vai dizer o seguinte: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. Primeira coisa para a gente entender aqui. O que Tiago está falando? Olha só, nós precisamos nos humilhar para sermos exaltados. E Tiago está escrevendo aqui a esses irmãos, está dizendo, olha, vocês têm um grande problema. Qual é o problema aqui? O problema que é semelhante ao problema que nós temos.
não pense que esse problema que nós estamos lendo aqui em Tiago, ele diz respeito só aos irmãos que eram os destinatários dessa carta. É um problema que nós enfrentamos, que você enfrenta, que eu enfrento todos os dias. Nesses 2 versículos, eu resumi a ideia deles numa única palavra. E o problema que a gente enfrenta aqui é ganância. Ele está dizendo, olha, vocês desejam ardentemente as coisas, vocês querem muitas coisas. Ele está falando aqui de desejos materiais. E todos esses desejos geram em vocês brigas, discussões, dissensões, divisões. É isso que o Tiago está falando. Então, queridos, ele está apresentando aqui, olha, vocês têm esse tipo de problema, causado, sabe por causa de quê? Por causa da ganância. Porque vocês querem muito coisas materiais. E aí ele descreve dizendo, olha, vocês querem tanto essas coisas que estão dispostos até a matar para conseguir essas coisas. Ou seja, ele está dizendo, olha, vocês estão dispostos a passar por cima de limites para conquistar essas coisas. Então o Tiago está dizendo, olha, vocês têm um problema. O problema de vocês é ganância. Vocês querem cada vez mais. Perceba, queridos, que essa ideia é diferente daquilo que eu falei domingo pela manhã. Domingo pela manhã nós estamos estudando Filipenses, encerramos Filipenses, e Filipenses 4,13 diz lá, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí no contexto de Filipenses, o que Paulo está dizendo, olha, que ele pode suportar todas as coisas, qualquer circunstância, qualquer situação, porque Cristo fortalece ele. E aí ele diz, olha, eu sei passar necessidade e sei ter abundância. Eu sei viver com muito e sei viver com pouco. E nós meditamos sobre isso. E ao meditar sobre aquela pessoa que vive com pouco, eu sugeri a você, eu aconselhei você, num dos conselhos que eu dei, a que você tivesse ambição. Ambição não como ganância, mas ambição no sentido de desejar algo mais, de desejar, de ambicionar, de querer crescer, de sair do status que você está. Isso é completamente diferente daquilo que Tiago está dizendo aqui. Tiago está dizendo, olha, vocês são gananciosos. Vocês querem tanto coisas materiais que brigam entre si para conquistar essas coisas. Então, queridos, como eu disse antes, não vamos olhar para o texto acreditando que esse era um problema apenas daqueles irmãos. Esse é um problema nosso. Nós também queremos muitas coisas. Nós também estamos dispostos a brigar, a nos dividir a partir da nossa ganância. Isso às vezes acontece no seio familiar. Basta você colocar uma herança em jogo. Coloca no meio da sua família uma herança para dividir entre os parentes, entre irmãos, primos, tios, e você vai reconhecer quem é ganancioso e quem não é. Quem está disposto a brigar pelos bens materiais e quem não está. Então percebe que isso não é um problema distante de nós. Isso é um problema nosso. Talvez você diga, mas minha família não tem herança, não tem nada para dividir e a gente vive bem. Ok, adicione então recursos, adicione então bens materiais. Será que os problemas não vão surgir, não vão aparecer? Alguém disse o seguinte, que o poder corrompe as pessoas, ou o dinheiro corrompe as pessoas. Eu tenho um amigo que tem uma teoria diferente. Ele diz que o poder, o dinheiro não corrompe, ele revela, ele mostra quem as pessoas são. Então, queridos, é um problema nosso. O dinheiro, os bens materiais, essas coisas que nós almejamos, que desejamos gananciosamente, vão revelar a nossa real natureza. E aí, diga-se de passagem, nenhum de nós está livre disso. Todos nós temos essa natureza humana, pecaminosa dentro de nós, que nos leva à ganância. E se não for controlada, e aí já dando uma pista, se não for essa ganância controlada e nós nos humilhando diante de Deus, isso não vai ser controlado. E isso vai então nos revelar e nos corromper. Vai nos levar a um estado de ganância e de briga, de divisões que nós não imaginamos que nós poderíamos viver. Então Tiago ele lida com essas coisas do dia a dia. Presta atenção no próximo versículo, versículo 3. Tiago diz o seguinte, ele termina o versículo 2 dizendo, não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Versículo 3, e quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Que outra palavra a gente pode traduzir aqui? Se a primeira palavra, no versículo 1 e 2, é ganância, aqui é egoísmo. Queridos, muitas pessoas têm o desejo de conquistar coisas, de ter um salário melhor, como eu disse,
de ter um emprego melhor, como nós falamos no domingo pela manhã, mas às vezes é por puro egoísmo. E aí Tiago está dizendo, olha, vocês desejam tanto essas coisas, e vocês até pedem a Deus, mas vocês estão pedindo totalmente errados. Vocês pedem apenas por ganância, por egoísmo. Vocês pedem só para vocês, não estão dispostos a dividir, a compartilhar. Vocês estão sendo egoístas, pedem apenas por prazer próprio. Além do egoísmo aqui, além do prazer próprio, né, de ser só para si, tem também a ideia do que diz respeito a querer algo simplesmente, pura e simplesmente, para suprir uma necessidade interior, buscando prazer no ter. Queridos, isso é um problema sério, é um problema emocional que precisa ser resolvido. Muitos de nós acreditamos que nossas vidas encontram sentido naquilo que nós adquirimos, naquilo que nós possuímos, naquilo que o nosso dinheiro pode comprar. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós nos sentimos satisfeitos quando compramos, quando adquirimos, quando ganhamos. Só que essa satisfação dura pouco. Ela passa logo. E aí logo nós precisamos comprar mais alguma coisa, ganhar mais alguma coisa, conquistar mais alguma coisa. Esse desejo egoísta, ele se expressa nessas questões materiais, mas se expressa também nos relacionamentos. Algumas pessoas só se sentem satisfeitas com a conquista num relacionamento. Quando conquistam determinada pessoa, perde a graça. E aí depois de um tempo enjoa e aí é motivado por uma nova conquista. Deixa aquele relacionamento de lado, deixa aquela pessoa de lado, usou a pessoa, deixa de lado e tenta conquistar uma nova pessoa. Desejo egoísta, busca por prazer, prazer próprio. Isso é egoísmo. Queridos, muitos de nós vivemos assim dentro da igreja. É o egoísmo, a busca por prazer, porque a minha vontade tem que ser feita. Aquela sala precisa ser pintada ou ornamentada do jeito que eu gosto. Entende? Nós queremos que as coisas aconteçam à nossa maneira. Não, olha, eu planejei que tal ministério ou tal evento da igreja acontecesse desse jeito. Se não é assim, então não serve. Então nem vou. Eu estou falando de coisas aqui que comumente acontecem em várias igrejas, com várias pessoas. Eu posso dizer isso porque eu já passei por algumas igrejas nos meus anos de ministério. Estou aí com um pouco mais de 15 anos de ministério e tenho visto isso. Então, queridos, nós precisamos prestar atenção nessas coisas. Porque às vezes esse desejo egoísta, ele não diz respeito apenas a coisas materiais, mas aos relacionamentos, como eu falei, e às vezes a busca por controlar as coisas, as circunstâncias, as situações, até mesmo na igreja, até mesmo no ministério. Então, Tiago está dizendo, olha, os humilhados serão exaltados. A gente precisa se humilhar. E nos humilhamos como? Bom, primeiro reconhecendo essas coisas. Vamos continuar? Versículo 8, Tiago vai dizer o seguinte, ele vai nos dar uma ideia de como começar a transformar essas circunstâncias. Versículo 8 diz assim, ó, cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas. Aqui está uma palavra que eu quero trazer, hipocrisia. Tiago está dizendo então o seguinte, que nós somos hipócritas. Agora, somos hipócritas por quê? Porque somos gananciosos e egoístas e não admitimos isso. A hipocrisia é o quê? É usar uma máscara, é fazer de conta que não temos esses sentimentos, esses maus desejos dentro de nós. Então a hipocrisia aqui para Tiago é o seguinte, olha, vocês vivem cheios de briga, vocês vivem de maneira egoísta e gananciosa e não admitem isso. Queridos, ele está chamando de hipócritas e nós precisamos reconhecer que nós somos hipócritas. Eu creio que esse é um primeiro caminho, um primeiro passo nesse caminho para que a gente entenda o que é se humilhar diante de Deus para ser exaltado. Qual é o oposto da hipocrisia? O oposto da hipocrisia é transparência. É admitir o que somos. Então, queridos, para admitir o que somos, o que é que nós precisamos? Nos humilhar diante de Deus. Nos humilhar diante do Senhor, nos aproximar de Deus, nos humilhar diante de Deus e das pessoas e poder dizer assim, esse texto aqui ele é verdade, ele é verdadeiro. Não só porque tem muita gente gananciosa por aí,
mas ele é verdadeiro porque eu sou ganancioso. É olhar olho no olho de um irmão e dizer assim, querido, ora por mim, eu sou muito ganancioso. É isso. Querido, ora por mim porque eu sou muito egoísta. Falar com Deus e dizer, Deus, acaba com o meu egoísmo, me ajuda a transformar isso, a mudar isso. Então, queridos, Tiago está dizendo, olha, vocês sofrem do problema da ganância, do egoísmo e da hipocrisia. Hipocrisia se combate com transparência. No capítulo 5, que nós vamos ver semana que vem, Tiago diz para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Para quê? Para sermos curados. Então eu não vou adiantar esse assunto agora, porque é para a semana que vem. Mas percebe que isso tem tudo a ver com humilhação. Confessar o meu pecado a alguém tem tudo a ver com humilhação. Admitir para uma pessoa que eu sou orgulhoso, que eu sou ganancioso, que eu sou egoísta, é uma atitude de quem se humilha. Então, queridos, percebe o que Tiago está fazendo com a nossa cabeça hoje aqui? Nós somos orgulhosos, gananciosos, hipócritas. Só que Tiago continua, ele diz mais. Verso 11 e 12, veja o que ele diz. Ele diz o seguinte nos versos 11 e 12. Meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo ou o julga, está falando mal da lei e julgando-a. Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que a julga. Deus é o único que faz as leis e o único juiz. Só Ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros? Sabe o que Tiago está apresentando para a gente aqui? Tiago está apresentando uma outra coisa. Sentimento de superioridade. Então, queridos, olha só. Nós somos orgulhosos, gananciosos, hipócritas e também nos sentimos mais do que os outros. Sabe por quê? Porque a gente julga as pessoas. É isso que Tiago está dizendo, olha. Quem você pensa que é para julgar o seu irmão? Ele está dizendo, olha, quando você julga, você se coloca numa posição superior. Quando você julga as pessoas a partir da lei de Deus, né, esse era o contexto judaico ali, quando você se coloca na posição de juiz sobre a vida de uma pessoa a partir da lei de Deus, você se coloca acima da lei, você se coloca então na posição daquele que criou a lei. Quem criou a lei? Deus. Como é que a gente tem a coragem de julgar o irmão e dizer o que ele merece ou não merece a partir dos pecados dele? Porque a lei revela isso, a lei revela o pecado. Você infringiu a lei, então você é pecador. Olha só o que você está fazendo. Olha só a sua vida de pecados. Então, como é que a gente faz? A gente diz, não, aquela pessoa cometeu pecados, aquela pessoa tem uma vida toda errada, ela não merece ser abençoada. Mais ou menos como eu falei dias atrás, né? Quando a gente vê alguém sendo abençoado, a gente diz assim, mas por que não eu? Eu deveria ser abençoado, não aquela pessoa. Aquela pessoa merecia o castigo. Quando alguém nos ofende, quando alguém peca contra nós, o que nós pedimos a Deus? Deus pesa a mão sobre a vida daquela pessoa. Nós nos colocamos na posição de juiz. Estamos julgando aquela pessoa e sentenciando, dizendo o que ela merece. Nós não somos capazes de fazer isso. Então, Tiago está dizendo, olha, vocês têm um outro problema. Sentimento de superioridade. Vocês se sentem mais do que os outros. Queridos, presta bem atenção numa coisa. Quando a gente pensa nos nossos relacionamentos, no ciclo familiar, nos irmãos da igreja, nos colegas de trabalho, nos amigos, a gente até tenta dizer assim, não, mas eu olho para eles e eu não me sinto superior. Em alguns momentos talvez isso seja verdade, mas basta a gente olhar e perceber os erros das pessoas que a gente começa a julgar. E vamos um pouquinho além, vamos sair do nosso ciclo de relacionamentos. Quando nós olhamos na televisão um criminoso, nós nos sentimos superiores àquelas pessoas. E nos sentimos assim porque dizemos, eu não faço as mesmas coisas que eles. Então, eles merecem o castigo que estão sofrendo. E mais do que isso, merecem o castigo de Deus. Sabe, em se tratando, por exemplo, de criminosos, é claro que a lei precisa ser aplicada. Eu creio firmemente que uma pessoa que cometeu um crime precisa pagar diante da lei. As leis terrenas existem para isso. E nós temos que andar de acordo com a lei. Então, se uma pessoa cometeu um crime, um furto, um roubo, um assassinato, ela tem que pagar de acordo com os rigores da lei.
Agora, eu não posso julgar aquela pessoa como não merecedora da graça de Deus, porque aí eu me coloco numa posição de juiz. Eu não posso dizer que aquela pessoa não merece o perdão de Deus, porque o crime que ela cometeu foi um crime hediondo. Eu não posso me colocar em posição de superioridade. Eu vou dar um exemplo que talvez vai doer nas nossas feridas. Poucos meses atrás, esteve tão presente nas redes sociais uma entrevista do Dr. Drauzio Varella com um presidiário, um homem que então passou a se identificar como mulher, passou a se entender, a se ver como mulher. E aí naquela entrevista foi apresentado ali que ele estava sendo abandonado, não recebia visitas e coisa e tal. E aí Drauzio Varella disse até aquela frase, né? Dói muito, né, minha filha? Você lembra disso? Só que poucos dias depois surgiu a verdade sobre os crimes que aquele homem cometeu. E aquele homem havia cometido, se eu não me engano, um assassinato, um estupro de um menor, de uma criança de 9 anos, se não me falha a memória. E aí o que a sociedade fez? O que nós, cristãos, também fizemos? Julgamos aquele homem. Dizemos assim, você viu o crime que ele cometeu? Ele não merecia ser abraçado. Se muitos de nós, na ocasião, não falamos, não verbalizamos esse sentimento, mas muitos de nós sentimos isso. Que ele sequer merecia um abraço por causa do crime que cometeu. Veja bem, eu penso firmemente que aquele cidadão, ele precisa pagar pelos rigores da lei do crime que ele cometeu. Ele precisa pagar diante da lei. Agora, como ser humano, ele merece perdão. E como ser humano, ele merece ser abraçado. Você entende? Entende como nós olhamos as pessoas e nos colocamos em posição de superioridade? Em termos teológicos, o pecado dele, de assassinato ou de estupro, o que quer que tenha sido, ele não é tão diferente assim do meu pecado de orgulho, de ganância. Porque o potencial da minha ganância, de me afastar de Deus, de ferir a Deus, é o mesmo potencial de um assassinato. O pecado nos afasta de Deus. Nós estamos separados de Deus. Nós entendemos que todo pecado é igual diante de Deus. E eu entendo que o pecado ele é igual no que diz respeito a ofender a Deus. As consequências precisam ser revistas, analisadas e precisam ter pesos diferentes. Agora, quando eu olho para o ser humano e eu digo que ele não merece um abraço, não merece um perdão, eu digo que ele não tem direito de se arrepender. Então, queridos, veja como nós julgamos as pessoas. É isso que nós somos. Nos sentimos superiores, porque eu não cometi, afinal de contas, o mesmo crime que aquela pessoa. O meu problema é só a ganância. Então, queridos, a gente precisa prestar muita atenção, porque não somos tão diferentes assim como imaginamos. Diante de Deus, somos todos iguais, todos carentes da graça dele. Então, queridos, humilhem-se diante de Deus e Deus os exaltará. Precisamos começar a entender o que é estar humilhado diante de Deus. Versículo 16, Tiago diz o seguinte, versículo 16, ele fala assim: porém vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Queridos, muitas vezes o que nós estamos nos gabando é justamente de ter uma vida certinha, de não cometer esses crimes, esses erros, ou até de dizer assim, não, mas eu não sou ganancioso, só que a gente infla o peito para falar. A gente é orgulhoso. E aqui, queridos, eu poderia falar de orgulho, mas já falamos tanto sobre isso em outras ocasiões. Nós nos sentimos orgulhosos dos nossos feitos, como se nós tivéssemos toda a capacidade de realizar o que realizamos. Nos sentimos orgulhosos dos nossos títulos, como se fosse tão somente a nossa capacidade mental, pura e simples, que nos levou a conquistar o que temos. Nos esquecemos que é Deus quem nos supre e nos concede todas essas coisas. Então, queridos, a gente precisa revisar, repensar quem nós somos.
somos orgulhosos. E aí, queridos, o contrário do orgulho é a humildade. Então, Tiago está dizendo, olha, humilhem-se diante de Deus e Deus os exaltará. O que é se humilhar diante de Deus, então, nesse contexto todo aqui? Se humilhar diante de Deus, como eu disse, é deixar de ser hipócrita. O oposto da hipocrisia é, então, a transparência. Precisamos ser transparentes. De que maneira? Admitindo que somos orgulhosos, que somos egoístas, que somos gananciosos, que nos sentimos superiores aos outros, que somos mentirosos, que somos falsos, que somos duas caras. Porque às vezes você se porta de uma maneira diante de uma pessoa, mas pelas costas dela você é completamente diferente. Você elogia face a face, mas quando a pessoa vira, quando a pessoa vai embora, você destila ódio contra aquela pessoa, críticas que você não tem coragem de falar abertamente diante da pessoa. Então, queridos, somos falsos, somos duas caras. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo, eu não estou acusando você. Eu sei que eu também sou assim. E eu preciso me humilhar diante de Deus. Agora, ao me humilhar diante de Deus, reconhecendo essas coisas, qual é a exaltação que Deus me dá? Qual é a exaltação que Deus dá aos seus filhos? A exaltação de sermos recebidos por Ele como filhos amados, como abençoados, como pessoas que vivem debaixo da graça. Não é a exaltação de sermos honrados diante das pessoas. É a exaltação de Deus nos levantar, Deus nos tirar desse poço de pecado e de enfermidade, de podridão que nós vivemos. Exaltação é nos tirar desse lixo em que nós nos encontramos e nos colocar na posição de filhos de Deus, de amados. Queridos, humilhem-se diante de Deus e Deus os exaltará. Exaltados diante de Deus, aquilo que Deus exalta é a humildade, é a verdade, é a bondade, é a generosidade, que nós falamos tanto há pouco tempo atrás. É transparente, sabe que é pecador e é transparente, não esconde isso. São essas pessoas que Deus diz assim, e essa é a atitude que me agrada. Então, ser exaltado por Deus, sair da humilhação para a exaltação, é tão somente Deus olhar para nós e dizer assim, esse é meu filho que me agrada. Não é nos exaltar, nos presenteando, nos honrando com poder, com autoridade ou com dinheiro, com notoriedade, com reconhecimento. Aliás, tudo isso pertence a Deus. E nós deveríamos simplesmente dar tudo isso a Ele. Porque quando a gente tem reconhecimento por algum feito, deveríamos dizer, não fui eu, foi Deus que fez através de mim. Não foi a minha capacidade, foi a capacidade de Deus agindo em mim. Então você percebe, queridos, o que é ser exaltado? Exaltado não é estar num posto acima. Exaltado é ser chamado de alguém segundo o coração de Deus. Então, queridos, eu espero que a gente viva assim, no oposto da hipocrisia, sendo transparentes, admitindo quem somos, porque então estamos nos humilhando diante de Deus. E Ele vai olhar para nós, nos exaltar, nos tirando desse poço de podridão e dizendo, é assim que eu gosto, é assim que me agrada. Esse é um filho segundo o meu coração. Querido, esse é o meu desejo para você, o desejo que você entenda Tiago, entenda a praticidade daquilo que Tiago ensina, para que você viva diferente, para que você viva como Cristo viveu nesse mundo, para que você possa influenciar pessoas nos teus relacionamentos, porque Cristo está sendo formado dentro de você. Queridos, os humilhados serão exaltados. Que vivamos no oposto da hipocrisia, na transparência, para então nos humilharmos e diante de Deus sermos exaltados. Deus te abençoe.